Olá, torcedor, seja bem-vindo, bem-vinda do nosso canal. Ativa o sininho e, claro, comenta muito esse vídeo, dá sua opinião também sobre o nosso conteúdo. Não esqueça de seguir o nosso Instagram, que é o @canal MSTV. Logo mais tem Santa Cruz e Botafogo. Mais uma decisão para o tricolor do Arruda pela pré-Copa do Nordeste, a fase seletiva, que dá classificação para a fase de grupos da Copa do Nordeste, que começa no dia 21 desse mês de janeiro. E o Santa Cruz tem mais uma decisão pela frente. Vai pegar nada menos, nada mais do que o Botafogo da Paraíba. E um detalhe, né? Na Copinha, o encontro de Botafogo da Paraíba e Santa Cruz não foi nada agradável para os garotos da base tricolor na Copinha. O Santa perdeu por 1-0. Claro, a Copinha é uma coisa, o profissional é outra. E para que a vida da Copinha, né, o resultado da Copinha não seja a mesma coisa do resultado profissional, o Santa Cruz tem que manter o foco logo mais, às 19h15, no Arruda, portões fechados, né, para receber a equipe do Botafogo da Paraíba. Jogo grande, viu, gente? Mais uma decisão para o time do Santa Cruz, depois de vencer a equipe do Caucaia por 2-0 e avançar para essa fase, ter um jogo decisivo contra os paraibanos nesta noite de domingo. Então, para a segunda-feira começar bem para o Santa Cruz, tem que vencer o Botafogo. E tem que vencer mesmo. Depois da vinheta, eu vou falar mais desse jogo, falar aí das escalações, tanto do Botafogo como também do Santa Cruz. Né? Iremos falar aí de um meia que está praticamente fechado com o Santa Cruz, que é o John, que era do Figueirense. A gente vai trazer informações também sobre esse atleta. E, claro, antes da gente ir para a vinheta, dá moral, se inscreve, compartilha. Agora compartilha depois que terminar o vídeo, tá? Porque para você não perder tempo, assista o vídeo completo, depois você compartilha o nosso link nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook. E hoje tem o Santinha do Povo. Santinha do Povo hoje entra em campo novamente, às 19h15, Santa Cruz e Botafogo da Paraíba, meu amigo. Hoje, o Santinha promete estar virado no mói de coentro, virado na gota serena, para conseguir essa classificação. O Santa que não joga mais a Copa do Nordeste, a fase de grupos, há um bom tempo. Né? Se eu não estiver enganado, a última vez que o Santa Cruz jogou essa fase de grupos da Copa do Nordeste aconteceu lá em 2020. Se eu não estiver enganado, salvo engano aqui. Se eu estiver errado, vocês me corrijam aí nos comentários. Mas eu acredito que seja isso. Um bom tempo sem jogar a, a Copa do Nordeste. Né? A Copa mesmo, porque essa parte agora é a parte seletiva, né? É a parte classificatória, é a parte eliminatória. Então o Santa Cruz precisa primeiro passar por esse momento para aí, de fato, dizer que está na Copa do Nordeste. O Santa Cruz já embolsa R$ 180 mil. Isso é importante. Com R$ 180 mil ia fazer um estrago. Mas o Santa Cruz já garante 180 mil. Né? E com isso, vencendo, aí o Santa Cruz vai embolsar mais dinheiro, porque aí vai ter mais jogos e vai ter também aí a participação dos torcedores, porque a punição é só apenas em 2 jogos. O Santa Cruz tem a faca e o queijo na mão e precisa jogar bem. Vai pegar um time do Botafogo que não jogou bem contra o Retrô. Passou nos pênaltis, com todo mundo perdendo pênalti, com o Retrô perdendo pênalti, com o próprio Botafogo perdendo pênalti e acertando poucos pênaltis. Eu acredito que o Santa Cruz não quer levar esse jogo para os pênaltis. Né? Claro, o jogo do Botafogo, o jogo do Caucaia, não vai ser referência para esse jogo do Botafogo. A equipe do Caucaia, literalmente, é uma equipe que estava tentando ainda se entender na competição, né? Contratando novos jogadores, apesar que tem um histórico vencedor, o Caucaia, né? Mas, ou querendo ou não, vejo o Botafogo, até pelo peso da camisa mesmo, pela tradição na própria competição, mas é um jogo mais complicado do que foi contra a equipe do Caucaia no meio de semana. Santa Cruz deve escalar o mesmo time, o Raniel Ribeiro deve escalar o mesmo time. Quem viu o jogo percebeu que o Santa Cruz foi muito afobado em alguns momentos, teve dificuldade para trabalhar a bola pelo meio de campo. O Anderson Ceará foi esse meio armador, o Hugo Cabral mais livre, tentando criar mais jogadas, atuando pelos dois lados do campo. Então, a gente percebeu o Santa Cruz com algumas dificuldades, mas que quando entendeu a partida, quando de fato incorporou o jogo, foi melhor do que a equipe do Caucaia, né? Teve competitividade, teve foco
e teve vontade de vencer. E é isso que tem que acontecer com o Santa Cruz hoje. Foco, competitividade, atenção o tempo todo, os 95 minutos mais os acréscimos, e, claro, cuidado na defesa. Santa Cruz tomou um gol, ou melhor, não tomou o gol, mas teve chances, poucas chances do Caucaia que levaram ali aquele perigo. O goleiro, o Matheus Inácio, foi bem em alguns momentos, fez boas defesas, segurou ali a pelota, mas é bom que o Santa Cruz fique atento para a partida de logo mais, porque o jogo contra o Caucaia já foi embora. Tem que aprender com os erros do Caucaia, mesmo com a vitória. E agora tem o Botafogo da Paraíba, que também vai precisar melhorar, né? Jogou contra o Retrô e o jogo foi ruim. Parecia que as duas equipes não queriam fazer gols. E o Santa Cruz precisa utilizar o fator casa. Santa Cruz é maior do que o Botafogo. Isso aí a gente não tem dúvidas. Mas no jogo jogado é 11 contra 11 e vence quem melhor se sair no jogo quando a bola rolar. Então é importante que o Santa Cruz fique atento para essa partida de hoje se quiser avançar. Eu acredito que o Santa Cruz está muito motivado, está com atenção grande também. O Ranieri Ribeiro jogando no 4-3-3, né? Apesar que ele jogou com dois homens de lados, sem de fato ter um jogador centralizado ali. O Maicon Douglas apareceu algumas vezes, mas ele não era, mesmo ele sendo centroavante, ele não era um jogador referência do Santa Cruz, uma vez que o Santa Cruz não jogou com um atleta de referência. Então, tal que o Maicon Douglas tem hora que aparecia pelo lado direito, tem hora que aparecia pelo lado esquerdo, então ficou tendo essa mudança de posição entre ele, Maicon Douglas, e também o outro jogador lá, que estava também, o Anderson Ceará. Então, esses atletas, eles alternaram em alguns momentos. E o Anderson Ceará foi o meio armador. Ele atuou como meio armador e fez um trabalho muito bem, por sinal. Trabalhou bem. Eu acho que o Santa Cruz teve algumas dificuldades na saída de bola. A zaga do Santa Cruz, em alguns momentos, deu mole. O lado direito do Santa Cruz com o Jefferson Feijão deixou um pouco a desejar, né? O Ian Rodrigo segurou bem ali no lado esquerdo, mas o Santa Cruz manter aí o foco, ter todo o cuidado, porque jogar contra o Botafogo não é nada fácil. Acredito que o treinador Ranieri Ribeiro deve escalar o mesmo time. Eu entendo o seguinte: time que está ganhando não se mexe. Ele deve escalar o Matheus Inácio no gol, Jefferson Feijão na lateral direita, aí vem Alemão e o Ítalo Melo fazendo a dupla de zaga. Daniel Pereira deve aparecer mais uma vez nesse trio aí, com o Ian Rodrigues, né? Ian Rodrigues na lateral esquerda. Aí ele vai ter Lucas Silva e Arthur e Anderson Ceará atuando como meia armador. E no ataque, Hugo Cabral e Michel Douglas. Por que Michel Douglas? Então você joga, como é que ele disse, né? O Anderson Ceará é o armador, o Hugo Cabral acaba jogando livre. Por sinal, as melhores jogadas da partida contra o Caucaia saíram dos pés do Hugo Cabral, que, por sinal, quando veste a camisa do Santa Cruz, faz muitos gols. Isso é bom para o Santa Cruz. Está motivado, quer fazer mais gols, quer jogar bem, e que só quem ganha com isso é a equipe tricolor. Então, a escalação deve ser a mesma que foi contra a equipe do Caucaia. Matheus Inácio, Jefferson Feijão, Ítalo Melo e Alemão, Daniel Pereira, Ian Rodrigues, Lucas Silva, Arthur, Anderson Ceará, Hugo Cabral e Michel Douglas. Essa deve ser a equipe que vai enfrentar a equipe do Botafogo às 19h15 no Arruda. E no Botafogo, é bom que o Santa Cruz fique atento com Leilson e com Fumaça. Leilson e Fumaça e Miulen, é o nome do atacante, Miulen. Tem que ficar atento com esses três jogadores. São agudos, competitivos, né? E que, se der vacilo, os caras colocam a bola nos fundos dos barbantes. Então o Santa Cruz precisa ficar atento. A escalação do Botafogo, né, deve ser a seguinte: ele deve jogar com o Wallace, o goleiro, Lucas Mendes na lateral direita, Lucas Barbosa e Daniel a dupla de zaga, Daciel, melhor dizendo, e Léo Campos na lateral esquerda. Evandro, Vitor Braga e Renatinho, Fumaça, Miulen e Leilson. Esse deve ser o time do Botafogo da Paraíba, que vai enfrentar o Santa Cruz logo mais no estádio José do Rego Maciel, conhecido popularmente como o Arruda. Agora eu quero saber de você. Sim, esquecendo. O Santa Cruz, né, antes de finalizar esse vídeo, o Santa Cruz contratou, está quase contratado, o John Clay. É um ex-Vasco e ex-Figueirense. Na temporada passada, ele jogou com a camisa do Figueirense. Santa Cruz, com a saída do Anderson Paraíba, foi no mercado, inclusive tem a história do Renatinho
A história do Renatinho é sim verídica. É bom que a gente fale aqui. O Renatinho pode sim fechar com o Santa Cruz esta semana, mas o John Clayton, ele está quase fechado com o Santa Cruz. Santa Cruz também foi atrás do Clayton Peixoto e do Anderson Rosa, mas o Clayton Peixoto foi contratado pelo Ferroviário e o Anderson Rosa fechou com a Portuguesa do Rio de Janeiro. Todos dois é meia. Então, o John Clay foi titular em 24 partidas com a camisa do Figueirense, em 33 jogos disputados, né, na Série C, Copa do Brasil, Campeonato Catarinense e Copa Santa Catarina. O meia balançou as redes 4 vezes e atribuiu 2 assistências. Ou seja, é um cara que tem um bom repertório, já passou pelo Vasco, já passou pelo Figueirense e outros clubes, e o Santa Cruz fechou com ele. Ele deve ser apresentado em breve na equipe coral. Então, o John Clay, meia, está fechado com o Santa Cruz, deve ser apresentado na semana que vem. É isso, torcedor. Agora se inscreva no nosso canal, ative o sininho e não esqueça de comentar bastante esse vídeo. Um abraço e até qualquer hora. Fui!